Soramacassuri. Em minha busca pelo Senhor e nas madrugadas de oração, era visitado pelo Senhor com visões profundas da perdição das almas. Eu era visitado pelo Senhor com visões onde Ele me mostrava a realidade daquilo que nossos olhos só vê o superficial. A gente sabe que está tendo muitas mortes, homicídios, destruição, pedofilia, todo tipo de injustiças tem operado nesses últimos tempos. Mas quando o Senhor lhe abre a sua visão, Ele te mostra pelo coração dEle o peso da dor dEle. Os seus olhos enxergam as coisas de uma forma diferente. Uma vez, era 1h da manhã e Deus falou para mim: vá para o monte. E eu falei: Deus, como é que eu vou para o monte nessa hora assim? E Deus falou ainda mais para mim: vá lá para o meio da mata. Aí eu levantei, chamei minha mãe, meu cunhado, minha irmã, minha esposa. Falei: Deus mandou ir agora para o monte. E eles sabem que Deus era comigo, sempre obedientes ali. Aí saímos de madrugada e fala para mim: como é que a gente vai pegar a condução? Essa hora não deve ter Uber, não deve ter ônibus, não deve ter nada. Eu falei: Deus falou para mim ir, Ele vai garantir. Chegamos num ponto e ficamos parados. Já era 1h30 da manhã. Eu fiquei ali tentando puxar Uber, minha esposa no celular, tentando, e nada. Já não tinha mais ônibus. Eu falei: vamos confiar em Deus. E de repente passou um carro na rua. Alguém precisa de Uber aí? Alguém precisa de Uber aí? Aí a gente entrou rindo e ainda era um obreiro de uma Assembleia de Deus. Aí ele pegou a gente e levou a gente para o monte. Foi muito interessante que ali já ativou a nossa fé, né? E fomos embora fazer aquela caminhada. Eu não lembro que horas eu cheguei lá no monte, mas eu sei que armei uma barraquinha. Minha mãe, eles estavam muito cansados e foram dormir. Eu fiquei fora da barraca orando. Quando eu estou às 5h da manhã, eu fui cochilar. Quando eu cochilei, eu entrei em êxtase espiritual. Um êxtase profundo. Eu fui levado em espírito em visões. Eu subi no altar. E eu comecei a ficar do lado assim, observando quem eram as pessoas que estavam no altar. Eu vi todos esses pregadores da atualidade. Todos que vocês podem pensar o nome deles, estavam ali naquele púlpito. E tinha um que era um dos mais conhecidos, famosos atuais, estava pregando. E o Espírito do Senhor falava comigo: você está vendo ele pregando? Eu falei: estou. Já está acabando o que eu dei a ele. Porque ele deixou de andar com a minha presença. Aí você falou: está vendo aquele ali? Eu conheço nome por nome daqueles homens. Ele só está com ele porque esse aqui ainda tem alguma coisa para oferecer. Quando ele não tiver mais o que oferecer, eu tirar ele da mídia, ele vai buscar outro para ele possa bajular. Aí de repente eu vi um casal de jovens, estava assim perto do púlpito, olhando para um outro profeta, barbudo, com talite na cabeça assim, mostrando que era o profeta. Aí aquele jovem ficava encantado: ai, eu quero ser um profeta igual esse homem, ter uma barba igual esse homem. E aquele profeta via e ficava mais vaidoso ainda, passando a mão na barbona assim, grandona. Aí o Senhor falava para mim: está vendo esses jovens? Estão se espelhando em coisas que não tem nada a ver comigo. E aqueles jovens estavam amarrados ao pecado sexual. E nenhum daqueles líderes ali via a necessidade de libertar aqueles jovens, ajudar. Aí de repente, quando eu acabei de ver aquilo ali, sabe o que aconteceu? Ele me levou em espírito num valão. Era um valão de fossa mesmo, fossa. Quando eu cheguei ali, eu vi uma criança em torno de 3 aninhos de idade, estava nua, sem roupinha, estava catando coisas podres para poder comer alguma coisa. E quando eu vi ela pegando algo podre, colocando na boca, de tanta fome que ela tinha, eu gritava. Quando eu gritava, eu falava: não!
ninguém está vendo isso aqui. Eu falava, ninguém está vendo. Aí eu começava a correr desesperado. Eu chegava na casa dos meus pais, onde eu morava. Eu abria, pegava na panela, só tinha um pouquinho de arroz, feijão e alguns ovos cozidos. Eu falava, é a única coisa que eu tenho. Eu pegava, fazendo uma vasilhinha e levava correndo desesperado para dar àquela criança alguma coisa para comer. Quando eu chegava lá, a minha mãe estava cuidando daquela criança, segurando. Eu falava, por favor, dê isso aqui para ela comer. Dê isso. Eu sentia toda a dor daquela criança. E eu voltei em espírito às 5:30 da manhã. O dia estava raiando. Quando eu voltei, eu caí a consciência que eu estava em espírito. Comecei a lembrar, o Espírito do Senhor caiu sobre mim. Eu comecei a chorar. Eu gritava tanto. Eu falava, Senhor, obrigado, Senhor, por ter me compartilhado uma visão dessa, Senhor, e me mostrado que tem valor para o Senhor não é os púlpitos que os homens criaram, mas as crianças que estão morrendo de fome, precisando de socorro. E Deus falava para mim, filho, faça a minha obra e não se corrompa como eles se corromperam. Eles estão satisfeitos em ver algum tipo de ofertinha para fazer missões, mas eles têm que ir para sentir. Nós que temos que ir lá para sentir. Deus, bendito é um homem e a mulher que Deus possa confiar uma visão dessa. É sinal que ele achou algum valor verdadeiro dentro de você. Certamente Isaías queria ser um homem santo. Certamente Isaías lutava pelo ministério dele, para Deus ter confiado uma tamanha visão para ele. Quanto tempo faz que você não vê algo diante de Deus? Será que você realmente está lutando pelo seu valor que você acredita? Acreditar no valor não significa que nós possuímos ele. Quando o fruto dele começar a manifestar, é sinal que você está possuindo. Aí você não precisa mais ficar falando, lutando. Agora você é possuidor do seu valor. Todos os valores que eu lutava desde jovem, adolescente, jovem pastor, missionário, obreiro, hoje eles fazem parte de mim. Hoje ele me deu o poder da justiça dele. Ele me santificou. Ele santificou Isaías. Ele quer santificar pessoas que queiram viver para ele. Isaías certamente queria viver para o Senhor. Se os valores que estão no seu coração, o seu desejo está realmente algo para ele, se isso já foi santificado, foi quebrantado, e as provações que você passou todos os longos anos da sua vida até aqui, se esse valor não se perdeu e ainda está dentro de você, se prepara que a visitação está ao seu caminho. Eu posso dizer para vocês confiar mais em Deus, que não depende do quanto você é bom, não depende do quanto você está lutando, mas depende do quanto você crer na esperança daquilo que Deus colocou dentro do seu coração. Quando tudo estava oposto ao meu ministério, ao meu chamado, quando tudo diante de mim se perdia, era ali onde Deus provava o que eu queria. Quando não tinha em quem apoiar minha confiança, alguém que me ajudasse, alguém que fizesse alguma coisa por mim, e eu permaneci acreditando no avivamento que Ele me chamou para essa nação. Lá na comunidade, numa favela, orando no meio do inferno. É no meio do seu inferno que você vai viver o seu céu. É no meio do seu deserto que você vai viver o seu sucesso. Deserto que nós passamos são escadas que construímos para herdar aquilo que Deus tem nos designado. Se você fugir do seu deserto, das suas provações, das suas tribulações, você está fugindo do melhor que Deus quer gerar para você. Não é a tribulação que é o melhor, é o valor que se extrai ali dentro. O processo da podação que recebemos para sermos santificados para o ministério de Cristo não é o mais importante.
O mais importante é que você entenda o porquê tu foi podado. O mais importante é porque você entenda o porquê Deus te levou para um deserto. O mais importante é que você entenda o porquê tu está passando uma tribulação, para que no fim você alcance uma realidade no teu coração, aonde traga uma nova esperança, que você diga: eu sei em quem eu tenho crido. No final da provação de Jó, ele olhou para o céu, ele declarou: eu sei em quem eu tenho crido. Israel passou 40 anos andando no mesmo deserto, porque não entendeu o propósito que estava ali. Deus só queria quebrar a resistência, a rebeldia dele. Tem lutas e tribulações que estão pendurando na sua vida, ciclos que estão se repetindo de luta, porque você ainda não conseguiu entender. Até quando teu coração será tão duro e você vai padecer? Até quando você vai entender que não é na sua força? Quando você entrar naquele quarto, você fechar a tua porta e clamar teu pai que está em secreto, ele vai te ouvir, vai te quebrantar. Ele vai poder restaurar o que foi destruído. Ele vai poder restaurar o altar que foi rachado. Muitos de vocês não conseguem mais ter uma comunhão íntima com Deus, não conseguem mais visualizar a visão que antes no passado Ele te deu, porque teu altar foi rachado. Algo te feriu de uma tal forma que você perdeu tua esperança. Deixa Deus reconstruir o centro da comunhão dele com o teu coração. Pare de se enganar a si mesmo com uma auto-misericórdia não santificada, que fica tendo uma auto-piedade de si mesmo, uma autocomiseração, se justificando porque você é fraco, você é falho. Isso está trazendo para você uma perda. Você está dizendo para você mesmo que você nunca pode, porque tu é mentiroso, orgulhoso. As pessoas que têm autocomiseração são as pessoas mais orgulhosas que eu já conheci. Se sente coitadinhas de si mesma, mas nunca se responsabiliza com a verdade que Deus quer dar para elas. Existem várias maneiras do orgulho se manifestar e a mentira tomar o coração das pessoas. E uma das piores é a hipocrisia religiosa, a hipocrisia do fracasso do nosso pecado. Porque quando pecamos, temos a tendência de se esconder de Deus. Nunca lutamos por uma responsabilidade de se humilhar diante de Deus, assumir nosso compromisso de ser santos. Queremos se auto-justificar com a nossa fraqueza. Ó Deus, tem misericórdia. Ó Deus, tem misericórdia. Mas até quando você não vai ter misericórdia de você mesmo? Até quando você vai ter uma misericórdia de uma falsa piedade não justificada por Deus dentro de você? Deus não tem pena, Ele é justo. Ele diz: levanta-te, sacuda teu pé, dos teus pés o pó, Jerusalém. Assenta-te entronizada. Levanta-te, saia do meio da Babilônia. Não toque em coisas imundas. Ele disse para Ezequiel: levanta-te, ponha de pé e eu falarei contigo. Deus está chamando pessoas que vão se colocar em pé, vão se colocar de pé diante do seu próprio fracasso. O que foi tua derrota do teu passado, hoje vai servir como estandarte do teu futuro. Para de ter uma autocomiseração de você. Assuma a tua responsabilidade, que é Cristo em nossa esperança da glória. É o poder dele que aperfeiçoa na nossa fraqueza. Deixa Deus transformar a tua fraqueza no teu sucesso, o teu fracasso do teu passado na tua honra do teu presente. Errou, pecou, caiu, levanta-te, assuma a tua posição e vai em frente. Será que Deus pode encontrar corações aqui que Ele possa confiar visões? Será que tem corações aqui determinados para receber uma visitação do céu? Será que tem vasos de Deus aqui que quer receber uma visão celestial? Se tem pessoas que querem uma visão de Deus, se prepare, porque Ele está ao seu encontro. Deus é Espírito, e se importa que aqueles que adorem em Espírito e em verdade, e Ele está à procura dos verdadeiros adoradores.
Será que estão pessoas dispostas a passar, ou já passaram, por uma vida de aflição, uma vida de oração e abnegação, que tem um espírito forjado para suportar o sofrimento e a responsabilidade de uma visão que Deus te delega? Sofremos por causa do nosso chamado, sempre carregaremos um vitupério em nós, perderemos a razão para ganhar o coração de Deus, mas no fim, sempre seremos mais do que vencedores. Sempre. A cruz para Pedro, depois que ele encontrou o fogo de Jeová, foi a maior honra dele. Os apóstolos se alegraram porque foram considerados dignos de tomar chicotadas em nome de Jesus Cristo. O fogo do Espírito não é só para você expulsar demônios e curar enfermos. Não é só para você demonstrar alguma coisa para os crentes. O fogo do Espírito, quando ele veio na minha vida, ele me deu perseverança. Perseverança de fé. Você precisa encontrar esse fogo no seu coração. Você já orou o suficiente para Deus salvar teu marido, a tua família, ao ponto que você consegue gemer no teu espírito? Se você nunca gemeu no espírito, sentiu dores de parto por eles, você nunca orou de fato por eles. Quando eu comecei a sentir dores, angústia, tristeza pelos meus parentes, pelas almas, eu encontrei a verdadeira oração. Deus precisa dar dores de parto para nós. Uma igreja com uma consciência fraca, uma igreja falida, irmão. O que esses líderes estão fazendo com vocês? Se o evangelho puro e simples não está sendo pregado, o que adianta tanta sabedoria apostólica, profética? O que adianta? Escola disso, escola daquilo, isso aqui. Se as pessoas não conseguem nem mais honrar o que está aqui, se eu não consigo mais ouvir o Espírito Santo na palavra, se eu não consigo deixar minha consciência se quebrantar pelo que está aqui, o que aconteceu com a nossa geração, irmão? O que aconteceu? O que aconteceu, irmão? Nossos jovens estão perdidos, estão buscando algo que eles não podem sustentar nenhum ano da vida deles. Uma falsa unção, um falso avivamento. Avivamento é uma vida de quebrantamento, é uma vida de arrependimento diário, é uma vida de submissão, uma vida consagrada ao Senhor. Se você encontrar isso, você vai ver que todas as outras coisas se perdem o sentido dessa vida. Você encontrou uma consciência de Cristo. Ele é a consciência que precisa estar dentro de vocês. As suas orações vão ter mais poder e autoridade quando você estiver morto, ao ponto que primeiro ela fez efeito em você antes de fazer efeito em qualquer pessoa. Nas jurisdições espirituais, só um coração quebrantado pode quebrantar outros corações. Só um humilde pode trazer humildade para outros. Se deixe ser influenciado por essa palavra. Se deixe ser vivificado pelo que está acontecendo aqui. Aonde nós vamos parar se continuarmos desse jeito? O mundo parou. Gente, se nesses últimos meses, se toda a igreja orasse pelo avivamento, já sairíamos de uma pandemia com um avivamento. Mas quantos líderes será que choraram pelas almas? O que você fez nesse tempo que você estava parado? Quantas madrugadas você foi se encontrar com Deus? Às vezes meu corpo está cansado na cama,
Aí eu estou no quarto, querendo dormir, as guerras espirituais vêm, as responsabilidades de intercessão vêm, e no quarto, está difícil, eu levanto, saio e vou para o meio do mato orar, porque ali não tem conforto para minha carne se sossegar. Davi disse: eu não darei descanso, Senhor, ao meu corpo, eu não darei sono a mim, enquanto eu não edificar uma casa para ti. Não se dê descanso, até que você alcance a sua visão. Há um trabalho a ser feito, há um trabalho. Hoje nós estamos lutando, essa mensagem está sendo pregada, porque isso já era para ser os seus valores desde que você se converteu. Desde que você foi batizado nas águas, você já era para estar morto para si. Paulo diz que somos batizados na morte de Cristo, mas ainda nós estamos sendo moídos, tratados por essa palavra, quebrantados, porque estamos muito vivos ainda. Existe muita coisa viva em você ainda, que você não aprendeu o que é ser santo, porque você luta pela tua razão. Tem muita discórdia, muito problema no casamento, porque eles não entenderam o que é ser santo. Querem um controlar o outro, um manipular o outro. Ore mais por ele, peça mais misericórdia. Esses últimos tempos eu tenho encontrado o que é a verdadeira oração. É quando eu chego diante do trono da graça, eu estou ali nu diante de Deus. As minhas últimas visões em espírito que eu tive, até pessoas do meu ministério tiveram, que eu estava nu diante de Deus. Sabe o que significa isso? Não tenho mais nada a esconder de ti, Senhor. Adão, porque pecou, ele viu que estava nu, ele se escondeu de Deus. Isso significa que nós temos vergonhas, iniquidades que não conseguimos confessar para Deus. Mas quando você conseguir confessar, se humilhar e ser tão sincero, ao ponto que você se enxergue nu diante de Deus, você começará a contemplar a glória dele que virá sobre ti, a presença do Espírito Santo. Você será outra pessoa. Tu terá uma proteção sobre ti, sobre teus pensamentos, sobre a tua alma. Eu queria que vocês vissem um pouco de como eu vejo o reino das trevas andando na terra. Como é que os principados trabalham, como é que os espíritos entram nos portais da mente das pessoas, como é que eles têm um acesso. Eu vim anos sendo experimentado, tratado, forjado, para aprender a combater contra isso, para ajudar vocês, para vocês conseguirem paralisar Satanás. Eu descobri. Vocês precisam descobrir. Será que tem pessoas aqui que Deus possa te confiar uma visão? Ou será que ainda existem setores dentro de você, da sua alma, da sua consciência, que você sabe que existe trevas ali? Será que você pode refletir um pouco agora? Ou sondar, como Davi disse: Senhor, sonda-me e vê se há algum caminho que não seja reto. Salmo 19, Davi disse: Senhor, retire de mim os pecados que eu desconheço. Um homem que deseja ser santo é um homem que fica nu diante de Deus, que se despiu. Que ele se despiu da sua vontade, ele se despiu do seu orgulho, ele se despiu da sua vaidade. Ele conhece, ele, como o Isaías contemplou, ele reconheceu: eu sou pecador, eu não sou digno de salvação, o meu povo está perdido, Senhor. Ezequiel 3,14: então o Espírito me levou e tirou-me de lá, com o meu espírito cheio de amargura e indignação pelo pecado, e com a forte mão do Senhor sobre mim. O
Senhor precisa pegar teu espírito, te dar uma visão, para trazer uma indignação, uma ira santa contra a sua própria iniquidade. Hoje eu aborreço essa carne, para que ela se submeta ao meu Senhor. É porque nós não estamos ouvindo um evangelho de poder, um evangelho de cruz. Eu posso continuar pregando a palavra para vocês? Eu tenho mais alguns minutos antes do seu almoço. Ninguém pode conquistar o que não crê em seu coração. Da mesma forma, ninguém pode ir além do que vê em seu espírito. O que Deus tem te mostrado? Quais são suas últimas visões que você teve? Ezequiel, ele estava à beira do rio Quebar. Certamente ele estava orando. O que ele estava fazendo sozinho ali? Por favor, não se levante, porque alguns se levantaram. Segure mais um pouco. O que ele estava fazendo? Para que o Senhor abrisse o céu e mostrasse a glória dele para Ezequiel. Eliseu, ele estava arando a terra até que Elias apareceu para ele e lançou sobre ele o manto. Se você não arar seu coração, não arar sua alma e preparar para o manto de Deus na tua vida, como tu serás visitado pelo anjo do Senhor? Vocês não entendem que os anjos de Deus querem visitar vocês, cara? Irmãs, vocês já têm 60, 40, 50, 80. Você ainda não viveu o melhor de Deus para você. Aleluia. Deus, ele quer te revestir do céu. Mantos. Deus tem me feito essas últimas semanas uma nova promessa. Pode ser que aconteça esse dia no congresso. Um novo manto. Um novo manto. Eu falei, Senhor, eu não sou digno desse manto, Senhor, porque eu sei o preço que vai ser. O preço de chegar aqui e desapontar vocês muitas vezes, como ontem. Talvez desapontei muitos aqui, para que vocês não coloquem a confiança em mim. Eu não posso fazer nada por vocês. É Jesus. Se eu estou submisso a Ele, Ele me dá um comando, aí eu fico tranquilo porque Ele está fazendo. Esses anos eu ensino as pessoas perto de mim a edificar um altar ao Senhor. E quando você voltar de tarde, por favor, volte com mais fervor ainda. É só um começo. É só o começo. Vocês querem sair daqui cheios do Espírito Santo? Primeiro, seja quebrantado pela palavra. A palavra é o precursor do avivamento. Você quer ser cheio? Deixa que essa espada penetre na divisão da tua alma e do teu espírito. Hoje de manhã eu acordei com uma visão assim. Na hora que Deus me acordou, horário, pum. Eu acordei com uma visão. Eu vi como se fosse a irmã Carla aqui, trazendo uma espada de prata grandona. E acordei. Falei, hoje a espada da palavra vai vir. Agora eu entendi porque ela está desejando, ela está de joelho até agora aqui. Você está me entendendo? Eu só estou te falando de coisas elementares, mas que são fundamentais. Se você tiver preparado teu coração, e se Deus me permitir, eu falarei um pouco do céu para você. Falarei um pouco o que eu tenho visto e ouvido diante do Senhor, porque eu tenho guardado meus segredos com o Senhor. Essa aqui é a minha proteção, é a minha visão. É tremendo. Quando desci aqui eu falei dos anjos, eu ia soltar uma revelação para vocês. Eu segurei. Se vocês soubessem
Ah, se você se alinhasse um pouco mais no seu coração. Os anjos do Senhor iam descer sobre vocês aqui. Ia tomar vocês aqui. Oh, Jesus. Deus, Ele quer dar uma visitação para algumas pessoas aqui. Se você até hoje não experimentou o fogo do Espírito Santo, é porque até hoje você nunca clamou o necessário para isso. Clame o necessário. Aproveite a graça dessa unidade que nós estamos aqui. Vamos tirar todo o julgamento, preconceito e toda a parede de divisão, de religiosidade entre nós aqui, para que o Espírito possa fluir e tomar todos nós aqui. Chegou o tempo que Deus falou para mim que a parede da inimizade está sendo arrancada do Brasil, aonde vai ter uma bandeira levantada só: Reino dos Céus. É isso. Posso continuar? Estão preparados? Eu fiz 30 pontuação para vocês, mas eu só consegui falar 11. É porque nós somos ainda tardios. Eu tenho que parar para quebrantar, para que você volte para cá de novo e consiga ter força para pegar essa palavra. São 30 pontos muito importantes que Deus me revelou para falar. O sono da apostasia tomou um novo modelo nessa geração. A falsificação de uma espiritualidade pentecostal e uma falsificação de um cristianismo superficial. Substituíram a fé por coach. Justiça por humanismo. Revelação por filosofia gospel. Temor por misericórdia não santificada. Essa é a desgraça que estão jogando esse lixo para vocês ouvirem. Como é que pode esses pregadores famosos, igreja com não sei quantas mil pessoas, convocar as pessoas para um workshop online para ensinando princípios de crescimento empresarial para a sua igreja, e chamam isso de igreja, e chamam isso de palavra de Deus? Isso é comércio. O Senhor diz em Apocalipse para a igreja de Sardes: eu vou destruir você e essa prostituta que está contaminando com essa falsa doutrina. Estamos substituindo a fé, a verdadeira fé, por pensamentos positivos. Posso falar para você? Eu tive muitos pensamentos negativos na vida, mas eu tive uma fé dentro do meu espírito que destruiu tudo isso. Você sabe quantas vezes eu pensava negativo e Deus me contrariava quando eu começava a pregar? Eu lembro uma vez que eu estava 3 meses em angústia, lá na comunidade, na favelinha. 3 meses sem conseguir orar, sem conseguir jejuar, eu só conseguia ler a Bíblia. E falava: Deus, o que está acontecendo comigo? Que eu não estou conseguindo me entregar a oração em línguas, eu não estou conseguindo orar no Espírito. Eu ia para um campo de manhã, ficava andando naquele campo, falando com Deus, meditando. Falei: Deus, eu estou fraco, o que está acontecendo comigo? Depois de 3 meses passados, estava num culto, e naquele culto entrou um monte de jovens diferentes, pessoas diferentes na igreja aquela noite. Eu não queria nem pregar, eu estava tão desanimado, tão frustrado, porque às vezes eu ia na igreja dos outros, via fogo caindo, pessoas, a igreja crescendo, coisas acontecendo, e na minha vida não acontecia nada. Eu continuava ali, do mesmo jeito. E naquele culto engraçado que encheu, eu fui pregar sem querer pregar, e foi uma baita de uma palavra. E de repente, quando eu acabei de pregar, o Espírito Santo caiu naquele lugar, que o culto durou até 11h30 da noite, e os jovens sendo todos cheios do Espírito Santo. E eu fiquei no chão. Eu falei: Senhor, o que está acontecendo aqui que eu não sei? Eu não estou sentindo nada, isso tudo está caindo aqui dentro. Aí foi onde ele falou comigo: lembra-te que eu te dei uma palavra na sua vida, eu sou fiel à minha palavra. Eu te darei, te levantarei, eu farei, mas cumpra tu a sua responsabilidade com a minha palavra.
Aí ele falou para mim assim: não consiste em quanto você ora, em quanto você faz, em quanto você é bom, em quanto você jejua, porque para tudo isso você precisa da minha graça para fazer. Sou eu que faço você orar, sou eu que faço você jejuar, sou eu que te dou força e graça. E o Senhor falou assim: está vendo o que está acontecendo? Eu falei: sim, sim. E aquela igreja, o pessoal chorando, tomado do Espírito Santo, aquela coisa gloriosa. E Deus falou para mim: essa aí é minha responsabilidade da minha palavra. Eu vou me manifestar, eu vou fazer conforme eu te prometi que eu seria com você. Mas não faça como muitos que se desviaram e quebraram o trato deles com a minha justiça da minha palavra. Naquele dia Deus me mostrou alguns pregadores famosos e falou para mim assim: não faça o que eles fizeram. Eu me manifesto, eu faço porque eu dei, mas eu cobrarei cada um deles o que eles estão fazendo. Isso gera em mim um temor para com a obra dele. Que isso venha no seu coração aqui essa manhã. Outros estão correndo atrás de unção para fazer, para dizer que tem poder. E pior ainda, querem ministrar o que não sabem que estão fazendo, nem com quem estão enfrentando, e pior ainda, nem para quem estão fazendo. Quando eu encarei as grandes guerras espirituais, os principados, os tronos, eu vi os dominadores desse século tenebroso, eu tremi. Eu lembro quando eu recebi a graça apostólica, eu passei 2 anos do meu maior inferno na minha vida. 2 anos de sofrimento. Aqueles 2 anos eu perdi 3 dentes que quebraram da minha boca, na guerra espiritual. Aqueles 2 anos eu fui nas nações, eu fui na Europa, eu encarei 5 principados na Europa. Encarei um dos bruxos mais fortes do Brasil e da Europa. Lutei contra a bruxaria da África do Sul. Sabe por que eu ia para dentro da Europa? Para sofrer, para aprender a lutar com o alto nível do ocultismo que está lá, para defender o Brasil, para ensinar vocês a guerrear. Passei 2 anos infernais, 2 anos de angústias terríveis. E um testemunho que eu vou dar aqui, se Deus me permitir, o pastor André está ali, que ele esteve comigo um período de 40 dias no monte, e ele estava no dia que eu recebi a graça apostólica. Ele estava lá como testemunha, e ele foi um dos que está lá no livro, o nome dele está lá nesse livro, que lutou comigo, ao meu favor, lá naquele dia no monte. Quando o dia eu vi o trono da rainha dos céus desceu para me pegar no monte. Eu passei as angústias para aprender com quem eu estava lutando. Você sabe quantas ameaças Satanás ele me fez? Quantas vezes ele ameaçou me matar? Se ele pudesse, ele já tinha me matado. Quantas vezes eu desisti da minha vida, que eu não queria mais viver. De tão terrível foi o que eu vi, e de tanta tristeza de ver uma igreja falida, os líderes fazendo o que quer, com a palavra e com o poder de Deus. Eu ficava assim tão triste, eu falei: Deus, para que eu sofrer tanto, se o Senhor está permitindo esses líderes fazer o que quer? Aí Deus me dava visões, fala visões, ela afirma o meu propósito. Aí eu via na Europa minhas lutas, de repente Deus me levava em um ambiente para me ensinar com visões. Eu entrava numa sala de aula, tinha um monte de adolescentes jogando papel no outro, as cadeiras tudo bagunçadas, aquela coisa tudo. Aí eu entrava e ouvia a voz de Deus: coloque em ordem. Eu dava um grito com eles, eles paravam. Eu começava a mandar: coloque as fileiras em ordem, agora. Eles começavam a colocar as fileiras em ordem. Sentem-se agora para ouvir. Aí eles sentavam. Aí o Espírito Deus falou comigo: assim será a autoridade que eu te darei sobre a igreja brasileira e nas nações, para trazer ordem na minha igreja. No último retiro, eu fiz um retiro de restauração de sacerdotes. Eu tive uma visitação do Senhor Jesus. Ele falou para mim: eu te levanto para 3 coisas no Brasil, para restabelecer a justiça, a retidão e o equilíbrio que a igreja brasileira perdeu. Se Ele falou, porque é. Perdemos o equilíbrio porque deixamos o mundanismo com o cristianismo. Há uma discrepância terrível entre o mundanismo e o cristianismo. O mesmo abismo em que existe entre o rico e o Lázaro.
Não podemos associar. Eu não posso pegar um modelo deles e trazer para cá. Nós vamos fazer o modelo do céu. O Senhor falou para Moisés, mostrou uma visão, falou uma visão. E falou: Moisés, agora faça conforme você viu. Construa o tabernáculo. Como é que você está edificando o seu ministério, pastores? Como é que você está edificando a sua vida espiritual? É conforme o que você vê diante de Deus. É isso. Nunca tive alguém que me ensinasse, um pai espiritual. Fui rejeitado por grandes profetas, me mandava embora. E não era mandar embora fraquinho, não. É vai embora. Segue o teu propósito. Porque eu não tinha dinheiro para oferecer, eu não tinha nada para oferecer. Eu era um jovem que orava. Vocês estão me entendendo? Um líder que tinha 6 milhões de pastores nas nações debaixo do manto dele, eu fico com ódio de mim e mandou embora. Porque Deus arrancou dele e deu para mim a justiça do avivamento para o Brasil. Eu fui levado em espírito para lutar com o espírito dele no mundo espiritual, para ver se eu tinha a força que ele tinha. E esse líder pegou 2 espadas. Eu peguei minhas 2 espadas. Porque eu questionava ele: você se corrompeu, você negociou. Aí ele se enfureceu. Ele chamava o céu. E o anjo que andava com ele, o anjo que andava comigo batalharam. Como é que pode isso? É loucura. O anjo não lutou com Jacó? Seus cabeção. Você não sabe que o anjo luta com você, você não sabe? Quantas vezes o anjo de Deus lutou comigo para ver minha força? Ele falou: isso aí, está ficando mais forte. Só pode saber disso quem tem o ministério do profeta. Amém? Pessoas que têm ministério profético também conseguem ver isso. Os anjos colocam vocês à prova. Às vezes eu transferi unções para certas pessoas, para amigos e outros, ajudando alguns ministérios. E quando eu voltava para o meu estado, o anjo do Senhor me visitava, o guardião que me guarda. Falou assim: eu coloquei eles numa balança para saber se eles são dignos dessa unção ou não. Os próprios anjos vão lá provar eles. E vocês não sabem disso porque os anjos são guardiões dos desígnios de Deus, dos mantos, do fogo. É os anjos de Deus que estão aqui do meu lado, eles me revestem. Fui quebrantado por visões esse dia, que eu vi o guardião do Senhor em cima de mim, ele me ensinava. Me dava o acesso à sabedoria revelada, o acesso à palavra eterna. Vocês precisam conhecer o evangelho de poder, não um evangelho de euforia e nem um evangelho frio. Nós precisamos ser quente. Nesse tempo que nós estamos vivendo, até para ser frio está perigoso, porque Deus ainda tolera o frio, a menos rigor. O morno está em cima do muro, e ali Deus não opera, Ele vomita. O quente é o que pode fazer a vontade de Deus. Aleluia! Fogo, fala fogo. Deixa que esse fogo comece a queimar no teu coração. Algumas pessoas aqui, quando dormir hoje à noite, terão visitações. Eu orarei para que Deus visite vocês com os anjos deles. Isso é sério. Isso é sério. Alguém tem que ver para poder falar para vocês. Mas em tudo que eu estou te falando de espiritualidade, as coisas espirituais, eu estou fundamentando vocês na justiça e na palavra. Tem muita gente que se perde com uma espiritualidade do que vê, mas nunca é transformado pela palavra. Não vai mudar em nada a tua vida. Tu pode ver muito e não saber nada. Ver não significa ter revelação. Quando você tiver uma visão, pega a revelação do qual é o propósito que Deus está para você. Sabe qual foi o propósito da visão para Isaías? O Senhor fala: a quem enviaremos por nós? Isaías entendeu a revelação: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele entendeu o porquê ele teve uma visão. Será que você entendeu porque você teve uma visão no teu passado? Será que você entendeu porque Deus mostrava você cuidando de viciados, drogados, crianças?
O que Deus te mostrou em sonhos? Por que você enterrou isso? Quantos de vocês aqui tiveram visão com certas situações e você não viveu até hoje isso? Porque você não entendeu porque Deus te mostrou aquilo. Não importa termos muita visão, se não tivermos sabedoria para receber a revelação. Receba a sabedoria para receber a revelação de Deus. Por isso que Paulo ora em Efésios 1, 16, 17 e 18. Eu oro por vós, para que vocês venham receber, segundo as riquezas da glória de Deus, o espírito de sabedoria e de revelação, para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança do chamado de vocês, e as riquezas da glória de Deus sobre vós, que são seus santos, e a soberania, a grandeza do seu poder, que opera em vós, o mesmo poder que operou em Cristo, o ressuscitando dentre os mortos. Esse é o poder que está aqui. Esse é o poder da ressurreição que está aqui. Deixa o poder de Cristo fazer o que você nunca poderia fazer. Alguém está entendendo alguma coisa aqui? Da glória a Deus aí. Eu estou encerrando já. Toda a falência sacerdotal dos ministros e dos crentes em geral tem começado pelo ponto principal, pela falta de vida de oração. Nenhuma alma pode ser transformada se não começar a encontrar o caminho da comunhão por meio da oração. Quando você está em oração, ali começa a gerar a comunhão. Quando você começa a encontrar a comunhão, a tua alma começa a encontrar a realidade de que ela é, o que ela precisa ser. Quando você vê o que você precisa ser, e você se apega a isso, esses valores vão sendo injertados, vai sendo injertado, transformado, injertado em você. Aí sim, se prepare, você virou um alvo de Deus. Eu já vou encerrar já a palavra agora, mas antes eu só queria fazer uns 3 pontos aqui, pelo menos. Guarde isso no teu coração e anote se você quiser. Santidade e justiça não se transfere por imposição de mãos. Caso contrário, Judas teria mudado. Santidade e justiça se adquire por uma vida de abnegação e renúncia, onde escolhemos viver para Cristo em sua comunhão na oração. Hoje em dia é fácil querer demonstrar a alguém algum dom ou talento no púlpito, mas é difícil encontrar alguém que se esconda na oração. Pois no lugar da oração não existe talentos ou demonstração de dons, mas rendição e solidão. A esfera da autoridade de um crente é definida pela sua vida de oração, e nunca pela sua posição. Nossa maior posição diante de Cristo é quando encontramos seus pés para chorarmos. Depois de anos que vivi lutando para ter uma vida de oração integral e reta, descobri que só não posso parar um dia, pois é o suficiente para que Satanás tente me enganar dizendo: descanse um pouco e usufrua do seu trabalho. Tome cuidado. Eu descobri uma coisa, que eu não posso deixar de orar. Rapidamente, se você que está com sua Bíblia, abre o livro de Lucas. Já estou encerrando aqui. Chorrapacatai. Obrigado, Jesus, pela sua unção. Alguém pode estar grato por essa palavra, Ana? Alguém agradece por essa palavra? Eu quero mais de ti, menos de mim, Jesus. Quem achou o livro de Lucas, abre no capítulo 21, versículo 34. Enquanto você está abrindo, com todos os seus esforços para obter uma vida de oração, há uma lição que você deve aprender. Nunca ache que você orou o suficiente, ou sua meta foi alcançada no dia. Nunca tente dizer que está suficiente para Deus que você orou, e nunca ache que você orou o suficiente. Quando você aprender a orar e cansar de orar, é sinal que você começou a aprender a orar.
Quando você começar a aprender a orar, aí você pode se entregar. Aí já não tem mais resistência da tua carne. Vai ter mais vida, mais prazer. Nós vamos falar sobre a restauração dos sacrifícios espirituais. Quando você voltar do teu almoço, já está na hora. Nós vamos aprender sobre esses sacrifícios espirituais. Antes de você sair, há uma unção para você receber. Você vai receber, em poucos minutos, impartir algo que está nessa atmosfera. Eu acabei de ser comunicado agora. Você vai nesse fogo, você vai voltar nesse fogo. Porque vamos começar de tarde, vamos pegar firme até a noite. Amém? Temos muita palavra pela frente ainda, glória a Deus. Pai, santifique-os na verdade, e a sua palavra é a verdade. João 17:17. Quem achou Lucas 24, Lucas 21:34? Presta atenção nisso, ó. Tendo cuidado de vós mesmo, para que jamais suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez e da ansiedade dessa vida terrena, para que aquele dia não se precipite sobre vós de surpresa como um laço, pois ele certamente virá sobre todos os que vivem na terra. Vigiai, portanto, em todo o tempo orando, para que possais escapar de todos esses eventos que estão para acontecer, e se apresentai-vos de pé diante do Filho do Homem. Bom, essas palavras são daquele que você diz que você serve. Essas palavras são daquele que tem a maior autoridade na sua vida, que é Jesus Cristo. Ele está falando para você: vigie em oração em todo o tempo. Fala, em todo o tempo. É isso. Você entende que quando nós ficamos displicentes do foco de estar com Deus, somos alvos fáceis para as ansiedades dessa vida? Que o diabo, ele pode sediar você, tomar uma atitude errada e derrubar teus negócios, porque você não orou. E de repente uma falsa voz vem de você, faça, e você acredita na tua carne. Você acha que é Deus que está te falando? Eu não sou movido pelas emoções nem por profecias, a não ser se ela esteja de acordo com aquilo que eu estou vendo. Esses dias eu fui visitado com novas visões desse manto, e aquelas mãos de Deus vinham sobre minhas costas. Aí de repente eu falei: Deus, testifica comigo, fale, porque está deixando minha alma suspensa essa visão, Senhor. E de tarde eu estava numa aflição que eu tinha que orar. Fui para o monte, levei a irmã Sandra comigo, fomos para o monte orar. Nossa mãe Sandra. E eu comecei a orar. Eu falei: fica aqui, eu vou ali no mato orar. Quando eu acabei de orar, reuni com ela: vamos orar mais. Continuamos orando. De repente passou uma pessoa por mim que eu não vi quem era, mas eu senti que ela profetizaria para mim. Eu falei: Senhor, então, se tu queres, no meu espírito eu falei: usa seu pequenininho vaso para falar comigo e confirma o que o Senhor está falando para mim. De repente passou uns 2 minutos, o homem voltou. Eu estava ainda no chão. Eu falava: Deus, confirme aquela visão que tu colocou as mãos nas minhas costas. O homem veio por trás de mim e colocou a mão nas minhas costas. Eu falei: já entendi na hora. E de repente ele começou a profetizar: peixes, almas. Falei: é isso. Almas. E começou a falar. E daqui a pouco ele: te darei esse manto. Eu, glória. Confirmou Jesus, obrigado. Aí chorei igual criança, que você já sabe. Fique de pé no nome de Jesus. Levante suas mãos ao Senhor Jesus e receba esses valores. Oração é a base e o centro da vida cristã e a fé em Cristo Jesus. Oração é minha razão de viver, é onde encontro a realidade da presença do meu Cristo ressuscitado em mim. Oração é onde se originam os verdadeiros propósitos de Deus para a humanidade. Oração é uma fonte que liberamos quando o nosso espírito está alinhado ao desejo do coração do Pai. Oração é lugar de socorro para os filhos de Deus.
Oração é lugar de amparo no colo do papai. Oração está conectada ao centro do amor e desejo a Deus. É onde as suas afeições são conhecidas diante de Deus por Ele. Oração é onde os segredos de Deus são liberados para os seus filhos íntimos. Oração é onde correspondemos o amor de Deus por nós. Oração é o sustento do espírito humano. Oração é onde tiramos força na fraqueza. Oração é o que respiramos, é o que nós vivemos. Sem oração não podemos viver. Oração é o centro da emanação do poder da vida de um cristão. Da glória a Deus. Aê! Se nós gastarmos tempo na oração, não vamos perder tempo pecando com coisas transitórias dessa vida. Se gastarmos tempo na oração, não vamos mais perder tempo de cuidar da vida de outro. Se gastarmos tempo na oração, não vamos ter mais tempo de ficar apontando o pecado de outro, porque veremos os nossos próprios pecados. Se gastarmos tempo na oração, vamos ter avivamento na nossa família. Se investirmos tempo na oração, vamos vencer as opressões desse governo. Pega a tua espada de oração. Toda a equipe levanta as mãos para o alto. Estenda as mãos para o povo agora. Libera teu espírito orando em línguas. Edifica o teu espírito orando em línguas. Oração em línguas é a chave do acesso a revelações. Quanto mais meu espírito ora em línguas, mais meu espírito recebe revelação e poder. Quanto mais eu oro em línguas, mais o meu espírito governa a minha mente. Quanto mais eu oro em línguas, mais o meu espírito tem acesso ao Espírito Santo. Quanto mais eu oro em línguas, mais o meu espírito se carrega do poder vivo de Deus. Alai, amadorei. Soda cara, Lestúria, com a tua mão levantada, segura a mão do teu irmão. Profetize sobre o teu irmão, segura na mão dele ao alto. Peça a Deus pela misericórdia do nome dele, pelo amor ao nome dele, para te derramar do espírito de oração. Ah, Senhor, peça a Deus uma nova graça para a tua vida hoje. Que a graça do Senhor venha ser impartida sobre a tua vida. Que você venha ter mais intimidade, mais comunhão com a presença de Deus. Aviva, Senhor, a tua obra. Pai, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, o fogo do teu Espírito venha sobre a tua igreja, venha sobre eles. Receba fogo, fogo para orar, fervor sobre a tua vida, 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 fervor sobre a tua vida. Pega, mais. Se carregue do poder da oração. Se carregue do poder da oração. Prepara para o que terá para se ter borocorobobossai. Seja avivado, seja avivado, seja avivado, seja avivado, seja avivado, seja transportado no Espírito Santo. Suriamabaye, eu tô caravai. Eto crashi teriborositaraba. Ande prosite cabababababababasaia. Sambaragotora babababekotoro bababekitarabababasaia. Receba unção sobre você, unção para curar os enfermos, unção para expulsar os demônios, unção para quebrar o jugo da opressão na tua casa, na tua família. Receba o fervor do Espírito Santo.
E caparo satacabequeteia batalha, que petequeia batacapatai, roxatarabacaia, rocapapaia. Receba autoridade para governar. Governe, governe. O cabuçá. Oh, se carregue do poder da oração, se carregue do espírito de intercessão, se carregue da palavra de Deus na tua vida. Pastores, receba fogo para tua congregação, receba fogo para a tua igreja, receba fogo para impartir sobre a tua igreja.